saudar os nossos visitantes. Não o fizemos porque não é visitante da casa, mas regularmente o evangelista Braga congrega na Casa Branca, numa das nossas congregações, e está junto à sua esposa, seus filhos. Queremos dar a eles boas-vindas, dizendo bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, 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 amém. O evangelista Braga tem trabalhado e tem assessorado o grupo dos evangelistas, porque é um grupo que tem feito campanhas de evangelismo, de avivamentos nas nossas congregações, como também promove a evangelização, tanto na abertura de novas congregações e no fortalecimento da fé dos irmãos nas congregações que nos rodeiam. Hoje é um prazer estar com ele conosco aqui. Deus sempre tem um recado para cada coração, é um dia que ele usa para ministrar a sua palavra. Evangelista, sinta-se à vontade e fala o que Deus colocar no seu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus, obrigada, Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Convidar a nossa irmã, Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos conseguem me ouvir? Amém. Louvado seja Deus. Avitula Yesu alzunisiwe ikweni manito ashana. Só quero dizer que o Espírito Santo ele tem liberdade nesta manhã. Os céus estão abertos sobre este lugar. Louvado seja Deus. Para podermos sentar, abrir as nossas Bíblias em Levíticos 1, de 1 a 4 e Hebreus 10, de 1 a 4. Valevita lavo sungula itajonza vesi ya kusungula ikota kufika kamune igama yaka va Corinto vamune. Louvado seja Deus. Ai zunisendri tulashkwi. Assim diz a palavra do Senhor. Itaindi seta. Levítico 1, de 1 a 4. Os holocaustos. 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero acreditar que vou conseguir me movimentar, amém? Continuando o versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. 4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Louvado seja Deus. Hebreus 10, 1 a 4. Louvado seja Deus. Hebreus 10, a igreja achou? Assim diz a palavra do Senhor. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado.
Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar. akereke li nga tshama Louvado seja Deus. a hi dzungiseni vito la Xikwembu. Eu estarei a ministrar sobre o tema Ni ta ve li karhi ni xumayela hi rito leti a limitação da lei a mikandzakanyo ya minawu e os benefícios da graça. ni mihandzu ya wukona. A limitação da lei A mikandzakanyo ya minawu e os benefícios da graça. ni mihandzu ya wukona. Nas passagens que nós lemos, Ka mabuku ka minkarhi leyi nga nós conseguimos perceber hi li karhi hi swi twisisa que quando alguém queria oferecer loko munhu a lave ku nyikela alguma coisa para que isso seja como resgate do seu pecado, a xilo xo karhi lexi xi nga ta tshuka xi mu rivalela ele swidyoho, oferecia um animal sem manchas. a li karhi a nyikela a xiharhi lexo kala xi nga na swivati, Oferecia um animal que era perfeito. a li karhi a nyikela xiharhi lexa Se nós também formos a olhar sobre os próprios sacerdotes, na hina loko hi li karhi hi vona vasacerdote eles também lava precisavam ser perfeitos. na vona a va li karhi va swi lava Havia perfeição sobre o sacerdote a ku ni ululami lava sacerdote la e havia perfeição sobre os animais que seriam mortos. a ku ni ululami funtsi ka swiharhi leswi a E swi no karhi momento em que ia se oferecer, a nkarhi lowu ku ya ku ya nyikeliwa a pessoa que levou o animal, a munhu loyi a li karhi a teka xiharhi o lexi pecador neste caso, a mudyohi nkarhi ele segurava no animal. a li karhi a khoma xiharhi Em outras palavras, ele transferia os seus pecados para o animal, hi marito man'wana a susa swidyoho swa yena a nyikela ka xiharhi para que o animal pudesse morrer em seu lugar. leswaku xiharhi lexi xi fe endhawini la yena, Porque havendo pecado, hikusa loko ku ni xidyoho é necessário que a morte possa existir. a ku laveka ka ku a Por causa do pecado, hikwalaho ka xidyoho é importante que deve-se morrer. ku ni lisima leswaku ku laveka ku hifa, Por isso que os animais, hi ku endla kwalaho xiharhi eles morriam por causa dos nossos a swi li pecados. karhi swi fa hikwalaho ka swidyoho Mas se nós formos a olhar, kambe loko hi li karhi hi xiyaxiya nós percebemos que, comparando o animal e o homem, hi li karhi hi swi twisisa swa ku a ku fananisa o xiharhi animal não tem valor que o homem tem. a xiharhi xi na lisima lexi É por isso que aqui em Hebreus, a palavra do hi Senhor, ku endla kwalaho la ka vahebheru rito la no xikwembu versículo 4, kwalaho ka vhesi ya diz: vumune porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. li karhi li ku a swi nge enceki leswaku a O ngati ya resgate tihomu das ni nossas tihomu vidas. swi susa swidyoho ka vutomi la hina. Quando imaginemos que alguém vai ao banco, A hi anakanyeni munhu a suka ya ele bangi quer pedir emprestado 5 milhões de a lava ku meticais lomba a ntlhanu wa e você matiki ya coloca mali, o penhor, que é a sua casa. se wena u nyikela yindlu ya wena leswaku O loko va banco koti ku virá hakela va para teka. avaliar a tua casa A banco yi ta ta leswaku yi ta xiya para ver xihundla se wena. ela custa os 5 Yi milhões. ta kota ku swi vona swa ku a muti lowu xana wu Se a fika tua la casa ka custar a loko muti wa wena wu fika la ka magidi lawa 3 milhões, kumbe ku fika ka magidi manharhu ntsena, possivelmente o banco poderá te dar 1 milhão. banku yi to kota ku nyika gidi ntsena. Porque eles têm que ter certeza Hikusa vona ku la ku va ni ku de que se você não pagar, leswaku loko u nga eles hakeli venderão a casa vona va xavisa muti e vão restituir este dinheiro. va gama va kuma mali ya vona leyi va ku nyikeke. Mas aqui nós olhamos algo muito interessante, Kambe vona xalisima ngopfu sendo oferecido um animal, ku nyikeliwa xiharhi em termos de valor é menor que o homem. xa ku kala xi nga na lisima ku tlula O animal estava sendo oferecido a xiharhi xi li karhi xi no lugar do homem. xi nyikeliwa endhawini ya Em outras palavras, hi marito man'wana a tua casa vale 1 milhão, a muti wa wena mas o banco está a dar 5 milhões. kambe a banku yi ku nyika magidi a ntlhanu wa Humanamente magidi falando, isso não é possível. hi ximunhu wa ku vulavula leswa Mas graças a Deus, kambe hikwalaho ka tintswalo ta porque Deus desde o princípio amou o homem, se kusukela ku sungula Ele fez com que o animal pudesse morrer xi va xi pfumela leswaku a xiharhi xi nga fa em nosso lugar. eka ndhawu la hina. Mas quando isso acontecia, Kambe loko leswi swi enceka o animal não tinha poder a xiharhi a xi nga na para matimba aniquilar o pecado dentro do homem. leswaku xi hetisa xidyoho eka munhu, Mas o animal também simbolizava uma profecia kambe a xiharhi na xona xi kombekisa daquilo que haveria de
acontecer. leswi a swi ri karhi swi humelela A profecia em que nós já hoje a testemunhamos, wu profeta leyi a hanyaka profecia que nos nossos dias se cumpriu. a wu profeta leyi endlekaka masiku ya nyamuka Ele anunciava a vinda do Senhor Jesus a Cristo. xi ri karhi xi hlaya ku ta ka Ele anunciava que alguém haveria de morrer por causa do homem. ku ta veni loyi a nga ta fa Então ele não se importou pelo valor do animal, a nga zanga cawuka hi lisima la xiharhi mas ele estava anunciando kambe xona xi ri karhi que alguém viria. ku tata munhu Alguém viria. ku tata munhu Alguém viria. ku tata Era munhu maior. loyi a li mukulu do que o homem. a li mukulu ku tlula munhu E aqui eu vi na lei a redenção. ni twile lani ka O primeiro ponto que eu vi limitado na lei lexi ka nkatsakanyo wa nawu é esta redenção hikwalaho ka ku que era feita a ku endleka com algo que era em valor inferior a ku endleka hi xilo lexi a xi nga na lisima xi ni lisima ra le hansi ao swinene homem. a lisima ra le hansi O segundo ponto que eu notei a xa vumbirhi lexi ni xi kumeke é a herança. i xuma Podemos voltar para Levíticos hi nga tlhela ya ka valevhita 26. loyi wa 26 Louvado seja Deus. Levítico a hi 26 ra xikwembu hi vona 11 valevhita 26 e 12. ta dyondza leyitsongo a tindzimana ta 11 ni 12 Assim diz a palavra do Senhor. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Mesmo que este animal na mina xiharhi lexi não pudesse remover pecados, xi nga kala xi nga susi mas swidyoho quando você fazia conforme o que a vontade de Deus kambe dizia, loko a wu endle leswi ku rhandza ka xikwembu leswi a xi ta havia uma herança da parte de Deus para ti. a ku ni xuma xo karhi eka Ele Xikwembu ra wena. prometia a sua presença. a xi tshembisa Ele vukona bya dizia que xona. ele não vai se enfadar, a xi hlaya do swa ku povo. xi nga ta karhala hi mesmo sabendo que o pecado não está totalmente limpo. Mas ele não ia se cansar do povo. kambe xona a xi nga ta karhala hi nchumu Esta é a herança que o Senhor tem dado aos seus i filhos. xuma lexi xi Em todas as gerações, kambe o Senhor sempre se faz presente. yena diante dos seus yesu filhos. wihi a ni vana va xona Louvado seja Deus. a hi tshembeni vito ra xikwembu O terceiro ponto a xa vunharhu é o acesso a Deus. i ku va ni ku vonakala ku kumana ni Podemos ler em Xikwembu, casa. ku hlangana ni xikwembu Êxodo 30:10 e Hebreus 9:7. hi nga lera a matsalwa O acesso a Deus na lei a ku va ni a nhlangano na xikwembu eka nawu era feito por alguns procedimentos a ku endliwe ku landza que nós tínhamos que cumprir a hi fanele ku hi para que landza possamos ter acesso a Deus. leswaku hi ta kota ku fika eka xikwembu Dos procedimentos nxaxameto wa ku sungula wa que Êxodo e Hebreus fala leswi a vasoda ni é de vaeberi va que vulavulaka hi o leswaku sumo sacerdote, a mprista para que ele tenha acesso a Deus, leswaku a ta hlangana ni ele Xikwembu, precisava entrar uma vez por ano a fanele ku nghena com kan'we hi lembe sacrifício dele na ni ku tinghita ni ku tinyiketa e o sacrifício do povo. ni ku tinyiketa ka Ele levava holocausto para ele a teka maholokastu ya yena e levava holocausto para o povo. a tlhela a teka maholokastu Ele precisava ser perdoado a lava ku a e também que o povo seja perdoado. leswaku leswi a ntshungu tsetseleliwa Aqui nós percebemos lani hi twisisa leswaku que era normal a li swa swinene que o povo leswaku a ntshungu ficasse um ano wu tshama lembe para poder entrar na presença do Senhor, leswaku ta nghena vukonini la xikwembu para levar o holocausto pedindo perdão a Deus. leswaku ta teka maholokastu lawa ya Ele levava o holocausto para que um animal morresse por eles. a teka holokastu leswaku Isso acontecia uma vez ao ano. leswi swi endleka kan'we hi lembe Graças a Deus por a hi isso. hlayiseni xikwembu hi swona Porque o Senhor abriu uma oportunidade kusa xikwembu xi pfule para fastela que os seus pecados sejam perdoados. leswaku a swidyoho swa hina swi tsetseleliwa O quarto ponto a xa vumune é a manifestação de Deus. hi ku tivonakalisa ka xikwembu Quando nós olhamos para a manifestação de Deus loko hi na vona ku lei, tivonakalisa ka xikwembu la ka percebemos nawu que Deus principalmente hi twisisa leswaku xikwembu ele se manifestava sobre 3 categorias de a xi pessoas. tivonakalisa hi ka mikandzakanyo Ele se yinharhu ya vanhu. manifestava sobre os reis,
a xi ti vonakalisa hikwalaho ka se tihosi manifestava sobre os sacerdotes hikwalaho ka vaprista e se manifestava sobre os profetas. xi tlhela xi ti vonakalisa eka O rei vaprofeta para guiar o seu povo, a hosi leswaku ta o fambisa sacerdote para apresentar a Deus as preocupações do povo, a mprista leswaku a ta teka e o profeta para levar a mensagem de Deus para o povo. vaprofeta leswaku ta teka a rito la A manifestação de Deus principalmente a ku vonakala ka Xikwembu acontecia nessas três categorias de a ku pessoas. vonakaleka ka vanhu lava nharhu nga Louvado vasaya. seja Deus. Ai khenseni rito la E se nós Xikwembu. formos a olhar loko hi li karhi hi os xiyaxiya profetas do Novo Testamento, a vaprofeta va testamento leyintshwa são cada um de nós que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quando você prega a palavra do Senhor, você está a se posicionar como um profeta de Deus. E Apocalipse 1:6, ele diz que nós somos reis e sacerdotes. Oh, louvado seja Deus. O profeta, o rei e o sacerdote agora está sobre as nossas vidas. Nós somos profeta, rei e sacerdote. Aonde Deus se manifestava no Antigo Testamento, hoje Deus colocou dentro de nós, para que Ele pudesse se manifestar dentro de nós. Louvado seja Deus. Podemos abrir Efésios, Efésios 1, vaefeza va ku sungula 12 e 14. 12 na 14. Louvado seja Deus. Ai khenseni rito la Xikwembu. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Efésios 1, 12 e 14 e Efésios 4, versículo 30. Assim diz a palavra do Senhor: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Efésios 4, 30. Assim diz a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Louvado seja Deus. Aqui nós percebemos que a nossa redenção hoje, ela é feita através de Cristo. E aqui nós percebemos que esta redenção é um pouco diferente da redenção que era feita no tempo da lei. Esses são os benefícios da graça que nós temos. A mesma redenção que acontecia no Antigo Testamento, ele acontece em nós aqui. Esses dias eu tenho aprendido, para que haja redenção, é necessário três coisas que possam acontecer. A primeira coisa é que a pessoa tem que ser da família. A segunda coisa tem que ser de boa vontade. Em outras palavras, tem que ser voluntário. E a terceira coisa é que a pessoa deve ser rica. E em Isaías capítulo 6, houve um clamor nos céus: quem há de ir por nós? E Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele disse isso, um dos requisitos foram cumpridos: a boa vontade. Mas para que ele pudesse resgatar como redentor ao homem, ele precisava ser da família do homem. Por isso que ele precisou nascer de uma mulher, para que ele vivesse como homem, para que a redenção chegasse aos homens. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto, que ele devia ser rico.
afanele kuva ali xifunzi. Oh, glória a Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele é as primícias de Deus. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a riqueza de Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da prata e do ouro. Ele é dono do mundo. Com a sua palavra o mundo foi criado. Por causa disso Ele tem toda a riqueza para cumprir esses 3 propósitos. Para que Ele hoje seja o nosso Redentor. E aquilo que eu estava a dizer, que o animal não tira pecados. Porque o animal em termos de valor é menor que o homem. E Deus mandou alguém com muito mais valor do que o homem para que a nossa redenção seja plena. Agora o nosso pecado não é simplesmente coberto. A Bíblia diz que Ele se esquece dos nossos pecados. Oh, louvado seja Deus. Nós somos completamente limpos. Somos completamente declarados santos, declarados justos por causa da graça de Deus. Não é que nós merecemos, mas porque o preço que foi pago foi maior. Morreu alguém maior para que nós sejamos salvos. Alguém com um valor que o mundo ou a mente humana não pode estimar. Ele morreu para resgatar a minha alma e a tua alma. Louvado seja Deus. Por isso que a nossa redenção ela é plena. Não precisamos mais de morrer animais por causa da nossa redenção. A galinha branca já não é precisa para morrer, porque Jesus morreu por nós. Ele já entregou a sua vida por nós. O resgate foi pleno. Não precisamos mais sangue de animais. Porque há um sangue sem defeito que foi derramado. Há um sangue sem um pingo de pecado. Oh, louvado seja Deus. Há tanta presença de Deus neste lugar. Derramou-se um sangue que não tinha nenhuma gota de pecado. O sangue era limpo e limpo. Foi derramado por causa de mim e de você. Ele redimiu as nossas vidas. Ele faz parte das nossas famílias. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Porque Ele é o nosso irmão mais velho. Ele fez parte da nossa família para redimir as nossas vidas. O segundo ponto, nós percebemos que nós temos a herança. Romanos 8:17. Louvado seja Deus. Romanos 8:17. Oh, louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. Aqui tem uma herança dos santos. A herança dos santos é que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito da promessa ele é colocado dentro de nós. O Espírito da promessa, que o Espírito Santo é colocado sobre as nossas vidas. E sendo colocado sobre as nossas vidas, nós podemos dizer Abba Pai, chamando o nosso Deus de Pai. Ele se torna o nosso Pai porque nós aceitamos a Jesus. Antigamente,
A presença de Deus, a wu kona la Xikwembu. ela dependia uma vez por ano. Para que o sumo sacerdote pudesse entrar na casa do Senhor, no lugar santo dos santos. Mas hoje Ele colocou o Espírito dele sobre as nossas vidas. Nós temos 24 horas por dia com a companhia do Espírito Santo. Nós temos a cada momento a presença do Espírito Santo. E quando nós quisermos entrar na presença do Espírito Santo, não importa se está no trabalho, não importa se está na escola, está em casa, está a conduzir, mas se você dizer Pai, no nome de Jesus, você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus, porque Ele prometeu no Antigo Testamento e Ele cumpriu no dia de Pentecostes. E a partir desse dia, Ele habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Por isso, se algum problema aquieta o teu coração, saiba que aquele que fez os céus e a terra, Ele habita dentro de ti. Você precisa simplesmente entrar na sua presença. Você precisa simplesmente clamar para Ele. Você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. E Ele está presente. Se nós olharmos para a Arca da Aliança, nós também percebemos lá que a Arca da Aliança é feita com a madeira da acácia. A madeira da acácia simboliza o homem, porque a acácia nunca cresce diretamente ou endireitada. A acácia ela cresce torta. Então, para poder usar a acácia como madeira, houve muito trabalho do carpinteiro. E a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E a Bíblia depois diz que depois que essa madeira foi usada de acácia, foi colocado ouro por dentro e por fora. Quem olhasse para a arca, ele via o ouro, não a madeira. Isso significa que quando Jesus nos tem dado a sua herança, é para que quando todos olharem para nós, vejam a presença de Deus em nós. Não possam ver a madeira, possam ver a presença de Deus em nós, que é o ouro puro que estava sobre em volta da Arca da Aliança. E uma coisa que me chama a atenção, existia mais ouro por dentro do que por fora. A Arca da Aliança tinha mais quantidade de ouro por dentro do que o ouro por fora. Deus está dizendo que está interessado a começar primeiramente dentro da sua vida. Ele quer começar por dentro de ti, para que através do teu coração o corpo todo seja afetado, aqueles que estiverem ao teu redor sejam afetados, o mundo seja afetado. É necessário que nós possamos reconhecer esta grande herança que foi prometido a Deus. E hoje é uma realidade para nós. Isso também é um terceiro ponto, que é o acesso a Deus. Nós temos o acesso a Deus a qualquer momento que nós quisermos. Por isso que Deus nos tornou reis, sacerdotes e profetas. Nós podemos entrar na presença do Senhor para orar pela igreja como sacerdotes. Nós podemos entrar na presença do Senhor como reis para governar a nossa vida. Nós podemos entrar na presença do Senhor como profetas para levar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O quarto ponto e o penúltimo é a manifestação de Deus. Antigamente,
A manifestação acontecia principalmente sobre essas 3 categorias de pessoas. E nesse momento, a manifestação de Deus acontece sobre o coração de cada um de nós. Ele está lá. Por isso, se você começar a louvar, quando você começar a buscar a Deus, esta presença é a manifestação de Deus. Por isso que a Bíblia nos mostra que os antigos profetas, eles quiseram viver o nosso tempo. Naquele tempo, a presença do Senhor vinha ou descia para fazer alguma coisa e depois se retirava. Hoje a presença de Deus é a companhia mais fiel do homem. O homem pode te abandonar, mas Jesus Cristo nunca vai te abandonar. O homem pode te decepcionar, mas o Espírito Santo não vai te decepcionar. E quando nós entramos na presença do Senhor como filhos, eu aqui, é minha interpretação. Eu, quando a Bíblia fala que quando nós entramos como filhos, me dá a ideia de eu levar uma cadeira, entrar na sala do trono e sentar em frente de Deus e começar a dizer aquilo que vai à minha alma. Dizer: Senhor, hoje eu vim simplesmente para te adorar. Hoje eu não quero pedir mais nada, quero simplesmente te adorar. E quando nós fazemos isso, a manifestação de Deus é sobre as nossas vidas. Nós temos um acesso privilegiado na presença do Senhor. Nós temos um acesso que, se Davi vivesse o nosso tempo, estou a falar do rei Davi. O pastor Davi vive no nosso tempo, amém? Louvado seja Deus. Davi, ele desejava estar na presença do Senhor. Ele queria continuamente estar na casa do Senhor. Se ele vivesse no nosso tempo, ele estaria simplesmente a deliciar da presença do Senhor todos os dias. Mas muitos de nós carregamos a presença do Senhor, mas passa uma semana, nem sequer vamos à presença dele e dizer: Pai, eu vim aqui para dizer muito obrigado pela vida. Muitos de nós pensamos que não temos motivos para agradecer a Deus. E quando eu olho a Bíblia, quando fala de pedir, dar-se-vos-á, eu acho que isso tem a ver com saudade do nosso Pai por nós. Ele sabe que aquele que beber na fé poderá levar um mês sem entrar na presença do Senhor. Aquele que não tem vontade das coisas de Deus poderá levar muito tempo sem entrar na presença do Senhor. E às vezes Deus permite alguma coisa para que você se lembre de Deus para entrar na presença dele. Não é porque realmente, se nós não pedirmos, o nosso Deus não vai operar. Ele conhece todas as nossas preocupações. Nós podemos simplesmente entrar na presença do Senhor para lhe bendizer e agradecer. Podemos entrar na presença do Senhor para louvar, entrar na presença do Senhor, cantarmos louvores 1 hora, 2 horas, simplesmente para cantar louvores na presença do Senhor. E isso pode resolver o teu problema de falta de assunto para entrar na presença do Senhor. Se você acha que não tem assunto para entrar, faz uma lista de louvores e entre na presença do Senhor.
Comece a adorar, comece a louvar a Ele. sungula ku yimbelela u xi gandzela De Xikwembu. repente, o Senhor vai colocar, Xikanyana Xikwembu xi ta oh, veka ora pela minha igreja, leswaku xi ku para que ela khomela possa se kereke ya expandir. mina. Ora Leswaku ta kota ku haxa evangeli. pelo grupo de louvor. Ora pelos pregadores. Ora pelo irmão, pela irmã. Então, a partir de hoje, se você tem dificuldade de entrar na presença do Senhor, faça uma lista de louvores e comece a louvar a Ele. u va u sungula ku xi dzunisa. Meu testemunho pessoal, A umboni la mina, a minha esposa sabe, a nsati wa yena wa swi muitas tiva. das vezes quando eu oro, Minkarhi yo tala loko ni ri karhi ni khongela eu não sei, talvez tenho poucas palavras para dizer a Deus, a ni tivi leswaku ni marito ya mas matsongo ngopfu eu ela Xikwembu, passo muito tempo louvando a Deus. kambe ni heta nkarhi wo nyingi swinene ni ri karhi ni É dzunisa pouco Xikwembu. tempo que eu falo palavras. A nkarhi wa nyana wutsongo loko ni Eu passo vulavula mais tempo a louvar a Deus, ni heta nkarhi wukulu ni ri karhi ni yimbelela a falar em línguas, ni ri karhi ni vulavula do que tindzimi tempo necessariamente para kumbe nkarhi Orar. leswaku ni khongela. louvado seja Deus. A hi dzuniseni vito la Xikwembu. E Deus conhece as nossas Na preocupações. Xikwembu xa tiva ku vilela ka hina. É tempo que quando ainda era menino, Ku ni nkarhi nkama lowa na ha ri eu ntsongwanyana orei muito por emprego. ni ri karhi ni khongela ngopfu Deus khongela dá ku emprego. ntirho. Ni ku Xikwembu ni Deus, laveli ntirho. eu orei muito tempo. Ni khongele Mas nkarhi quando eu wo kulu entendi swinene. isso, eu disse, Kambe não nkama vou ni orar ta mais. twisisa ni ku na ha khongeli Esse assunto não vou nunca mais tocar. mhaka leya na ha yi phati kambe leyi. E tempo depois, Nkarhinyana coisas começaram a acontecer. a swilo swi sungula ku Deus humelela. organizou de tal forma Xi lunghisile leswaku que num sábado, leswaku hi Mugqivela numa empresa em que eu estava a dar carta ka komponi yo karhi de ni ri karhi ni rescisão, siya a n'wadi ya ku hetisa carta que dizia que o emprego terminou. leswaku a papila lela yi hlaya leswaku a ntirho wu Na herile. segunda-feira estava a começar no outro emprego. Hi Mvula ni ri karhi ni sunguluka Mas eu ka nunca ntirho orei wun'wana. sobre isso. Kambe a ni nga Ele conhece as nossas preocupações. kambe xona Xikwembu xa tiva ku Quando ele vilela diz ka pedir hina. e dar Suzá, ele está a falar para aqueles que são bebês na fé, para que eles pudessem entrar na presença do Senhor. Nós precisamos crescer ao ponto de saber que nós entramos na presença do Senhor para louvar a Ele, para bendizer a Ele, não para pedir. ingale ku kombela Ele conhece. yena wa swi tiva. Se for para pedir, vamos pedir pela igreja. Loko yi ri ku Vamos orar pelas almas, vamos orar a hi khongeleleni mahika para que Deus faça a igreja crescer. leswaku a Xikwembu xi kulisa kereke. Deus, a sua vida, Ele cuida. A Xikwembu vutomi Ele conhece a sua vida. fambisa ene xa li tiva. O quinto e último ponto, A xigava xa vuntlhanu yi nga lexa vugamu. louvado seja Deus. Podemos abrir 1 de João? Hi nga pfula Yohana wa ku sungula Estou quase a terminar. ni kusuhinyana ni ku gama. Louvado seja Deus. A hi dzuniseni vito la Xikwembu. 1 de João, Yohana wa ku sungula capítulo 5, ndzimana ya ntlhanu. louvado seja Deus. 1 de João 5, Yohana wa igreja ku show, sungula kapiti ya ntlhanu 13. talera leyitsongo ya 13. Assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja Deus. Aqui, se olhar para o versículo 13, A loko hi li karhi hi vona ka vhesi leyi a Bíblia 13, nos mostra que nós temos a vida eterna. a bibele la hi komba swa ku ni vutomi O leri nga que é heliki. a vida eterna? A vutomi leyi nga heliki hi lihi. A vida eterna Vutomi leri nga é a heliki vida do tipo de Deus. hi vutomi leyi la ku fana ni A la vida eterna Xikwembu. é a vida de Deus. Hi vutomi la Xikwembu. Deus coloca a sua vida sobre as nossas A vidas. Xikwembu xi veka a vutomi la xona eka Desde o vutomi la dia em que hina. nós aceitamos a Jesus, Kusukela siku leri hi pfumelaka nós temos Xikwembu, uma vida do tipo de Deus. hi ni vutomi la ku fana ni le la Louvado Xikwembu. seja Deus. Amen. Nós temos uma vida do tipo Hi ni de vutomi la ku Deus. fana ni le la Xikwembu. A vida eterna. A vutomi leri nga heliki.
Olhe para alguém que está do seu lado. Chuvuka makorowa na tlhelweni. Diga que a tua vida não termina aqui. A tua vida não termina aqui. Louvado seja Deus. Se você permanecer, Loko li karhi u tshama, podemos repetir, se você permanecer, loko li karhi u tshama, você terá a vida eterna. u ta li karhi u kuma vutomi leyi nga Mas ele não esperou kambe yena nga yimelanga que você permaneça. leswaku wena u No yimela. momento em que você aceitou a ele, A nkarhi lowu nga li karhi u ele colocou a pfumela, vida eterna sobre yena yo ti. ku nyika vutomi leyi nga heriki. Você tem a vida de Deus. Wena u ni vutomi la Xikwembu. É importante que nós reconheçamos isso. Swa fanela ku yi tiva mhaka leyi. Nós não somos pessoas quaisquer. Hina hi vanhu vo karhi. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Hina hi tihosi kumbe swihosanyani E a Bíblia ainda eka diz, Xikwembu. A Bíblia tlhela O yi mesmo hlaya, Espírito a moya lowu que ressuscitou a Jesus dos mortos, lowu pfuxeke ele Yesu ka vanhu, habita dentro de wu nós. li karhi wu li kona O eka mesmo hina. Espírito, A moya o lowu, mesmo poder a ntamu que lowu fez que Jesus ressuscitasse, leswaku Yesu a ele está dentro de wu nós. kona eka hina. Esse é o nosso Deus, Lexi hi le Xikwembu xa hina que ele nos elevou lexi nga hi tlakuxa, a um nível de filhos. xi hi fikisela ka Mesmo vana. ainda sendo pecador, ele nos amou. Nambini ha ha li vadyohi xona xi hi Louvado rhandzile. seja Deus. Podemos, para terminar, Romanos 8, Hi nga pfula a varoma va 5:3 louvado seja Deus, 29. vhesi ya 30. 29 hi ta dyondza ku ya fika ka 30. Louvado seja Deus. A igreja achou? Assim diz a palavra do Senhor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. A vontade de Deus é que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui a Bíblia não chama Jesus de unigênito, mas sim de primogênito. A Bíblia li O hlaya leswaku primeiro, Yesu o mais i ve velho. n'wana wa un'we kambe ali hi loyi wo E aos rhanga ntsena. 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, que somos nós e aceitamos a Ele, a esse também justificou. Ele já nos justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A vontade de Deus é que nós possamos viver A ku rhandza ka Xikwembu a mesma glória que Jesus viveu. a tintswalo leti A mesma Yesu vida hanyeke que Jesus tona. viveu. Vutomi lebyi O Yesu mesmo hanyeke tona. poder que Jesus experimentou. Ntamu kumbe matimba lawa Yesu a Aliás, o endlaku. próprio Jesus disse: Yesu a li karhi a aqueles que hlaya. crerem em mim Lava va pfumelaka farão eka as mina, coisas que eu faço, va ta endla leswi mas mina também as endlaka. farão maiores. Kambe va ta endla O leswi próprio Deus, ele disse. xona Xikwembu xi Mas na hlaya. nossa geração, Ka minkarhi ya hina ya temos sweswi, problemas sérios de incredulidade. hi ni a timhaka letikulu ta O que seria incredulidade? hi ntwini leswaku kala hi nga kholi. No lugar de crer, Handle ka ku hi kholwa nós deixamos de crer. hi tshika ku kholwa. Muitos de nós confundimos A ku tala ka hina hi li karhi hi a hamba- fé e a esperança. hi li karhi hi nga swi twisisi swa A esperança é boa, kwini a ku yimela hi mpimo. porque ela A ku nos yimela ajuda i swinene a ku saka hi caminharmos pfuna até ku o alvo famba. que desejamos Hi va hi ir. fika hi kuma A leswi hi esperança é lavaka. boa porque nos faz esperar a vinda do Senhor. swinene ku swa hi dyondzisa É ku necessário que yimela nós ka ku ya ka permaneçamos Xikwembu. na esperança. Swa laveka ku va hi Mas há uma yimela. diferença entre a esperança e a fé. Kambe ku ni ku hambana ku kholwa ni ku A fé é um yimela. firme fundamento das coisas que se esperam A ku kholwa e hi a leswaku prova das coisas que se não vê. hi ni a certeza leswaku leswi hi swi yimelaka hi ta swi kuma. Quando alguém é atribuído doate, A loko munhu a nyikiwa adwadi lexi i nga mesmo sem ele ter pisado a terra nambiloko a nga tswanyanga a nga em que vonanga aquele doate pertence, a leswi a documento mesmo assim a kumbe ele pasi leli li é o fumaka. legítimo dono daquele espaço. A kumeka a li n'winyi wa A ndhawu. fé é como pfumela se fosse algo semelhante. swi fana ni leswi. É como se você tivesse o doate. Swi fana ni ku va ni u ri Daquilo a que você kumbe crê duwati em la Deus. leswi u swi yimelaka eka A Bíblia, Xikwembu. quando fala da fé, A Bíblia está dizendo aquilo que você creu
Então vai acontecer. E sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas das vezes nós temos esperança. Dizemos assim. E falando disso, há alguns dias estivemos a orar por um pai. Enquanto ministrávamos a palavra da fé, para que ele tivesse fé para ser curado, ele dizia, eu sei que um dia Deus vai me curar. Quando nós dissemos que eu sei que um dia Deus vai me curar, nós estamos a transferir a fé para a esperança. A fé diz o seguinte, é hoje e agora. Hoje, quando eu estiver na igreja, Deus vai me curar. E você começa a louvar a Deus. Enquanto está a preparar, você está a louvar a Deus. Obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado pela tua cura. Você está a louvar a Deus. Quando você se encontra num culto como este, ele vai acontecer. Porque você tem fé e não esperança. Quantos têm fé aqui? Louvado seja Deus. Alguns não são batizados porque simplesmente têm esperança e não fé. Assim como Marta e Maria. Eu sei, Senhor, que no dia em que você vier, Ele vai ressuscitar. Não te disse, mulher, crês e verás a glória de Deus. E a igreja não vê a glória de Deus muitas das vezes, porque a igreja não crê, ela tem esperança. Ela diz que não, eu um dia. Diga ao teu irmão que um dia é hoje. Esse um dia é hoje. Se você vê este lugar querendo que Deus te curasse, é hoje que Ele vai te curar. Louvado seja Deus. É necessário que a fé seja gerada em ti. Louvado seja Deus. Eu vejo alguns pais estão preocupados, por exemplo, com os filhos. O meu filho quando crescer, o que é que vai ser? Meu filho. A palavra de Deus já diz algo sobre os nossos filhos. Eu preciso ter fé que aquilo que a palavra de Deus diz é isso mesmo. E eu estou a descansar sobre os meus filhos, porque se eu permaneço na palavra, então aquilo que a palavra diz é para mim. Eu creio nisso. E Jesus, quando conversava com aquela mulher que gritava, os discípulos disseram, manda esta mulher ir embora, porque ela está a fazer barulho. Há uma coisa muito interessante que Jesus falou. Não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, Deus está a dizer que a cura é como pão para os filhos. A cura é como pão para os filhos. Mas muitas das vezes aqueles que não são filhos acabam se beneficiando daquilo que eles filhos. E os filhos acabam ficando à fome. Não. Este é o tempo de nós termos fé para recebermos os benefícios da graça. Aquilo que a graça preparou para nós. Nós precisamos tomar posse nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu sempre digo que é mais fácil Deus curar alguém com HIV-Sida, com mioma, com úlcera, com tanta outra doença, do que com dor de cabeça ou malária. Porque Deus sabe, quando você tiver malária, pode ir ao hospital. Mas se você tiver mioma, câncer, essas coisas aí não tem cura no hospital. E quando você entra na presença de Deus com fé, Deus te cura. Louvado seja Deus.
nós temos que dizer, Senhor, hina hi fanele ku hlaya leswaku Xikwembu ajuda a minha incredulidade. ni pfuni mina wo kala ni nga pfumeli ni nga Porque tshembi. muitas das vezes, Hikusa minkarhi leyo tala tantos nós como crentes hina kota a vakristi duvidamos, hi ni ku kanakana, mas às vezes nós como pregadores hina kota vaxumayeli também duvidamos. hi ni ku kanakana. Nós não temos certeza às vezes A hi na ku tshemba que nkarhi realmente wun'wana Deus cura. leswaku a Xikwembu xa daha xa O nosso hanyisa. Deus, Ele é real. A Xikwembu xa hina i xinene, É Deus real. i xikombi lexi nga kona. Há 2 semanas estivemos em Mauô Mavhiki mambirhi a ni ri karhi ni e li tem uma menina que ela desmaiou ku ni xin'watani xo karhi xi nga titivala e parou de falar. xi va xi yima ku vulavula. Já estava há 3 dias que não falava. A xi ri karhi xi E nesses 3 dias que não falava, ka masiku lawa manharhu na nga nesse vulavuli. dia estava a ministrar o presbítero Bagão Siku lelo a ku li karhi ku e ele chamou ela para frente para poder orar. a mi vitana a ta emahlweni leswaku a ta A kota menina ku khongela. tinha muitos e numerosos demônios A nhwanyana loyi a ni madimoni layo tala ngopfu swinene. e toda a família que lhe acompanhava Alixaka hinkwato começou a manifestar. va ri karhi va humeliwa hi madimoni. Nós oramos por ela. Hi ri karhi hi mi As khomelela. passavam 10 demônios, A ku porque ela hundza era liberta, nchumu wa ficava madimoni. lúcida, A ku hundza a hi li karhi hi voltava a manifestar, hlongola ficava yin'we lúcida. na até que ela aceitou a Jesus. a ze a Ela não falava, aceitou a Jesus no coração. a pfumela Xikwembu embilwini Quando ya ela yena. aceitou a Jesus no A coração, pfumela Xikwembu embilwini ya yena. isso tudo aqui que eu disse sobre a graça se manifestou sobre a vida dela. Enquanto nós voltávamos de lá, nos disseram que a menina já está a falar. vai dela swa ku sewa. A cura se manifestou. São os benefícios da graça que nós temos. ya pfumela. Mas nós precisamos crer simplesmente. Hina hi laveka ku yini ku pfumela. Louvado seja Deus. Peço o grupo de louvor vir aqui em frente. A igreja pode se colocar em pé. Ni kombela leswaku kereke yi sekeleka. Você não vai sair deste lugar da maneira que entrou. U nga ta suka lani tanihileswi u nga nghenisa Os swona. céus estão abertos sobre esse lugar. A matilo ma pfulekile eka ndhawu leyi. Louvado seja Deus. A hi khenseni vito la Xikwembu. Os céus estão abertos sobre este Mafasitela ya lugar. tilo ma pfulekile ndhawu leyi. Se o meu povo que se chama pelo meu nome A ntshungu wa mina lowu vitaniwaka se humilhar e orar e va ri buscar a karhi va minha face. titsongohata emahlweni ka mina. Lá no fim diz que A senha ya ugamu os meus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. eka xikhongelo lexi endliweke ndhawu leyi. Louvado seja Deus. A hi dzungiseni vito la Xikwembu. Antes de nós podermos cantar, Na hi nge se sungula ku se yimbelela. você está aqui pela primeira vez, Loko ni karhi u li kona ou talvez está há algum tempo aqui, kumbe u ta mas makambe você yo ainda tala. não aceitou a Loko Jesus se pfumela ka Yesu como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a tua mão ali onde você está, para poder aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levanta a tua mão, você quer aceitar a Jesus. Louvado seja Deus, temos uma mão aí. Oh, 2 mãos. Louvado seja Deus. O processo da redenção já começou. Oh, louvado seja Deus. Os benefícios da graça também vos pertencem. Louvado seja Deus. Quero vos convidar a vir aqui em frente para podermos orar. Pode vir aqui em frente. Louvado seja Deus.